E sempre que eu convido um profissional para fazer live com a gente, né? Então são profissionais que têm uma visão integrativa, né? Por que que e isso é muito importante porque, como eu sempre digo nas lives que eu faço aqui também, hoje a medicina ela foi loteada de tal forma que cada profissional cuida de parte do nosso corpo, né? Então, de repente, o dentista olha a boca sem o corpo, não é verdade? Quem, quando tem um problema de pele, só é dermato que cuida, né? Assim como a maioria dos oftalmos também só olha o corpo, só o olho sem o corpo, não é verdade? Né? Então, é muito importante que os profissionais tenham uma visão integrativa de que os órgãos, elas são todas interligadas, né? Então, por exemplo, muitos problemas de dermato, a causa está, de repente, no intestino, não é? E assim por diante. E a doutora Soraya, então, é uma profissional que tem essa visão integrativa, uma visão holística, sabe a relação, né, da epigenética, do estilo de vida na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Então, doutora Soraya, primeiro eu gostaria que falasse um pouco, muitos já te conhecem, né? Mas gostaria que falasse novamente um pouco de você. Oi, gente, obrigada por estar prestigiando aqui esse momento. Então, minha formação é como oftalmologista, né? Minha formação base. Eu me considero oftalmologista geral, apesar de ter entrado muito na área, principalmente do glaucoma, mas cada vez eu volto mais para o todo. E por dores pessoais também, acabei buscando outras ferramentas, né? Então, eu tenho um histórico familiar muito importante de doença oftalmológica. Então, tenho pai com glaucoma, com degeneração macular relacionada à idade, familiares com retinopatia diabética. Então, quando a dor vem próxima, a gente procura novas ferramentas para ajudar essas pessoas. Então, eu fui aprimorando o meu olhar de entender que o que a oftalmologia clássico tradicional estava me oferecendo não me atendia. E nessa zona de desconforto é que eu fui buscar novas ferramentas e novos conhecimentos. É isso que eu tento agregar hoje para as pessoas que me seguem. Muito legal. Né? Bom, aí eu já tenho uma série de perguntas aqui também, né? Mas eu acho que a gente podia começar falando, de repente, daquilo que você está... Eu estava falando que já tem novas informações sobre a DMRI, a degeneração macular relacionada à idade. Inclusive, o mês passado, acho que eu comentei também sobre isso. Mas eu queria que, como você, que é especialista nessa área, falasse com mais propriedade desse problema. Qual o meu olhar diferente sobre a degeneração? Então, a degeneração macular relacionada à idade, ela comete normalmente pessoas acima dos 50 anos de idade, nos ambos os sexos, um pouquinho mais em mulheres. Hoje é a segunda doença que mais cega no mundo, então a gente está falando de uma doença extremamente importante, com o potencial de levar grande limitação para as pessoas que sofrem desse mal, né? Porque leva uma limitação da sua rotina do dia a dia, dificuldade de fazer atividades usuais, impossibilidade de continuar dirigindo, aumento do risco de queda, alterações psicológicas, porque é muito comum que os pacientes, quando perdem a visão, acabem deprimindo ou tendo algum tipo de alteração relacionada ao seu comportamento. Elas tendem a se isolar. Então, quando a gente fala em visão, a gente está falando de uma mudança muito grande na vida da pessoa, do ponto de vista do que ela está habituada, o que ela pretendia fazer. Na medicina clássica, a gente tem fatores de risco, né, para essa doença, ou seja, o que leva uma pessoa a desenvolver degeneração macular relacionada à idade. E o que eu fui percebendo quando a gente junta esses fatores de risco, que está aí entre álcool, o tabagismo, muito importante, tipo de alimentação, pacientes que têm outras doenças, como, por exemplo, a hipertensão arterial, pacientes com alterações cardiovasculares em geral, histórico de infarto, história de doenças pulmonares, tudo isso leva a esse grau de adoecimento. E no final a gente volta para essa questão de doenças relacionadas ao estilo de vida. Então, a grande maioria, se não todas as doenças que estão relacionadas à idade, o que é uma doença relacionada à idade? E o próprio nome do que a gente está conversando hoje, que é degeneração macular. Então, a degeneração dessa região do olho, que chama mácula, que é onde a gente tem a nossa visão central. Imagino que vocês estão me enxergando agora com a IDEC aqui na tela. É como se vocês conseguissem ver isso com um borrão bem no centro. Então, esse local do olho onde a gente enxerga com mais nitidez, com mais precisão, com mais cores, com mais vida, é exatamente esse local do olho onde essa doença atinge, né? E ela é relacionada à idade, porque ela comete pessoas acima de 50 anos de idade. E por que a doença chega com a idade? Quando a gente fala que a doença chega com a idade,
É sinal que a gente machucou esse corpo durante muito tempo da nossa vida. Então, a degeneração é o desfecho de um sofrimento crônico. E por isso que quando a gente pensa em medicina integrativa, eu tenho que voltar no tempo para entender o que foi que você fez de errado durante tanto tempo para culminar nesse adoecimento e a partir daí a gente entender propostas para a gente primeiro frear essa doença. Frear a doença já é considerado sucesso de tratamento, ou seja, não deixar ela evoluir, progredir e também a gente poder reverter um pouco essa doença, tentando ter essa que a gente chama de remissão. Não é doença que a gente pode falar esse nome de cura, mas a gente consegue sim remissão e estabilização de visão. E quais seriam, assim, os, digamos, sintomas que a pessoa... Porque a pessoa pode ter o problema e também a pessoa nunca ouviu falar disso. Que tipo de sintomas a pessoa tem que cuidar? A gente tem dois tipos grandes de degeneração macular. Uma é a forma seca, que acomete a grande maioria das pessoas. Essa é uma forma... Cerca de 80% a 90% das pessoas vão ter essa forma seca. E só 10% a 15% a forma que a gente chama de úmida ou exudativa. A forma seca, que é a grande maioria das pessoas, ela vai gerando uma atrofia nessa região principal da visão. Então, a perda da visão ela é lenta. A pessoa vai perdendo um pouco da qualidade, a visão vai ficando um pouco mais borrada. Se você observar uma linha, ela vai ficar distorcida, ou seja, você não vai ver ela reta, você vai ver ela como se fosse curva em algum ponto. E a forma exudativa já é uma forma mais, para a pessoa, de uma forma mais aguda. Ou seja, é aquele dormir enxergando e acordei cego. Então, a perda é muito rápida. Essa forma exudativa, ela cega mais, né? Ela é mais agressiva. Ela acomete uma quantidade menor de pessoas, mas ela tem um potencial de cegueira maior. E aí a pessoa ela corre para o oftalmologista. Essa é aquela que ela não espera, porque a mudança é muito rápida. A forma seca, como ela é lenta, as pessoas vão se adaptando com essa perda. Perdeu um pouquinho, se adaptou. Perdeu mais um pouquinho, se adaptou. E quando ela se dá conta que aquilo está limitando a vida dela, às vezes já está no estágio mais avançado. E, no caso, o que são drusas, hein? Está relacionado com isso também? Tem. Então, a degeneração macular, ela normalmente tem esse componente, né? Que é a presença de drusas no fundo do olho. Drusas é lixo. Drusas é resto celular. Drusas é um material produzido do metabolismo mesmo do olho, porque a gente está sempre se renovando. Então, o corpo humano ele tem a capacidade de se renovar. Então, a gente precisa eliminar as células que estão ficando velhas, jogar elas fora e fazer células novas. E a retina é a região, não sei se você sabe disso, Idec, é a região do corpo com maior metabolismo. Ou seja, é uma região onde ela precisa de muito nutriente e ela precisa de muita oxigenação, ela precisa de matéria-prima para que ela consiga fazer esse processo. Então, ela se renova a cada 2 dias, mais ou menos. A gente está eliminando, deveria estar eliminando pelo menos células velhas. Quando o corpo perde essa capacidade de eliminar, esse lixo se acumula. E esse acúmulo, progressivamente, pode levar à degeneração macular, principalmente quando essas drusas estão nessa região principal da visão. Bom, a retina, inclusive, ela está ligada diretamente ao nosso cérebro, né? O olho é considerado uma parte visível do cérebro, né? Então, o olho é cérebro. Então, o olho representa o sistema nervoso. E ele está diretamente ligado. Então, quando a gente pensa também em olho, a gente puxar para o histórico de doenças neurológicas, há um link muito grande entre essas duas estruturas e as doenças que acometem. A gente consegue, inclusive, hoje, através do exame de fundo de olho, por exemplo, entender um pouco e predizer, ou seja, dar uma previsão do risco de pessoas desenvolverem doenças como o mal de Alzheimer, por exemplo. E no caso, para essas drusas, então para a gente conseguir eliminar melhor essas células velhas, então, na verdade, é o corpo todo mesmo, né? Então, tem que tratar o corpo todo, certo? Exatamente. Metabolismo. E aí, é uma coisa que se fala muito pouco dentro da oftalmologia, que é por que a gente não está conseguindo eliminar, né? Então, essa conta não está fechando no nosso corpo, que é a quantidade de lixo que a gente está produzindo, a quantidade de lixo que a gente está conseguindo jogar fora, a velocidade de acumular lixo e toxina e a velocidade de fazer células novas. E é nesse desequilíbrio, todo adoecimento crônico, ele vem de um desequilíbrio. Então, é
esse desequilíbrio que acaba gerando adoecimento. Então, para a gente jogar fora, a gente precisa ter oxigênio. Então, precisa ter energia ali para poder eliminar, né? E talvez dentro dos pilares da saúde, que a gente fala muito, que é a nutrição, a atividade física, aprender a gerenciar as emoções e o sono. Talvez o sono seja o mais importante. O ideal é ter esses 4 pilares equilibrados, né? Todos são muito importantes. Mas o sono, ele vem sendo muito negligenciado. E o cérebro e o olho têm uma característica especial com relação à eliminação de toxinas. O momento que o cérebro elimina toxinas é durante o sono. E tem que ser o sono de noite. Não pode ser o sono de dia, nem de noite acordado. Então, tem que ser de noite e dormindo. As duas coisas ao mesmo tempo. Então, dormir de manhã não tem o mesmo efeito. E só de estar de noite, se estiver acordado, também não. E o sono é uma coisa que as pessoas têm negligenciado demais. Então, essas variações do sono ruim, sono irregular, sono com medicamento, tudo isso faz com que o nosso cérebro e o nosso olho não consigam eliminar essas toxinas. Essas toxinas vão se acumulando e geram doença. Então tem que cuidar. O problema no olho está relacionado com todo o restante do nosso corpo, certo? Então não tem jeito. Nunca recebi 2 olhinhos lá passeando no consultório, sendo ser examinado, né? Então sempre tem uma pessoa ali carregando, né? Então é um sistema altamente complexo, lindo demais, né? Tá tudo conectado. São muitas peças e muitas peças de alta complexidade. Então, Dr. Laí fala muito, né, que a complexidade de um sistema não se dá pela quantidade de peças. Então, por exemplo, eu posso ter um quebra-cabeça de 1000 peças e um xadrez de poucas peças. Um xadrez é infinitamente mais complexo, mesmo tendo menos peças. Ou seja, cada movimento gera uma série de mudanças ali no jogo, né? Agora, você imagine o corpo humano, que são milhares de pecinhas, onde cada movimento desse gera uma série de outros movimentos. Então, assim, manter essa saúde é manter esse equilíbrio, né? Essa homeostase. Essa é a busca de quem trabalha com medicina integrativa, é buscar esse equilíbrio, né? Que o corpo ele tem uma sabedoria. Ele sabe o caminho de se curar, né? Desde que a gente não atrapalhe. Então, não atrapalhar já é um bom começo para se curar. E o tratamento? Suplemento, medicamento, cirurgia? Então, a gente tem a parte... Eu sempre foco no estilo de vida. Isso é muito importante, independente da doença que você tenha. Esquece o nome da doença, o diagnóstico, né? Aquele nomezinho ali do CID. Esquece isso. Qualquer doença crônica, você vai ter resultado no seu tratamento se você ajustar o seu estilo de vida. Qualquer uma. Pense qualquer doença aí. Qualquer doença autoimune. Se você pensar em câncer, se você pensar em doenças oculares, como glaucoma, degeneração macular. Se você melhorar o seu estilo de vida, você vai ter melhora no resultado de qualquer outra intervenção. Então, sempre melhore o seu estilo de vida, né? Melhor alimentação, mastigue mais, escolha melhor seus alimentos, durma melhor, aprenda a gerenciar suas emoções, porque isso também funciona para o corpo como toxina, né? Quando a gente não é capaz de lidar com nossos sentimentos, isso vai se acumulando e chega a hora que ele vai extravasar de alguma forma e pode ser na forma de adoecimento. Atividade física regular libera uma substância que faz novas células, que ajudam o corpo e o cérebro a se regenerar. E aí a gente faz o tratamento que seria o de consultório, né? Ou seja, o que o médico vai prescrever, além de orientar um pouquinho a pessoa despertar um pouquinho para o estilo de vida dela, né? Então a gente passa pela suplementação vitamínica, respaldada mesmo. Então a gente tem um estudo que começou há mais de 20 anos. Em 1992 a gente teve esse primeiro, então não é uma coisa nova, né? É uma coisa antiga que infelizmente ainda há muito questionamento, mas a gente tem extensa literatura sobre os benefícios de suplementação vitamínica em degeneração macular relacionada à idade, que a gente vem aprimorando no decorrer desses 20 anos, entendendo melhor quais são esses nutrientes que o olho precisa mais, e de fato a gente tem muito resultado. E agora a gente está vivendo um momento diferente, onde os olhos estão extremamente expostos a mais agressão. Então essa luz que a gente está submetido o tempo todo, ela também causa dano para a retina. E pode aumentar muito esse risco ou antecipar uma degeneração macular. Então, a doença que talvez você tivesse lá pelos 90 anos, a gente está começando a perceber em pessoas cada vez mais jovens, né? Então, essa faixa etária que a gente fala a partir de 50, talvez nos próximos anos a gente tenha um perfil bem diferente, com pacientes cada vez mais jovens, com alterações
que estariam relacionadas a um grau de envelhecimento muito maior, né? Então, a gente passa por suplementação. Então, tem algumas vitaminas que são as mais utilizadas. As principais relacionadas ao olho é a luteína e a zeaxantina. A gente vai falar um pouquinho da zeaxantina. Ela não faz parte do estudo AREDS, mas a gente já sabe os benefícios dela há algum tempo, para a parte neurológica, inclusive. A dermatologia vem descobrindo também o poder da zeaxantina. Então, às vezes, precisa outra especialidade descobrir um suplemento, uma vitamina potente para que as outras comecem a aderir, né? Então, às vezes, ter esse viés. Mas a gente tem a luteína e a zeaxantina. A gente tem o ômega 3, que também é extremamente importante para essa região dos olhos. E os minerais, né? O zinco, o cobre, a vitamina E, a vitamina C, são muito importantes também para os olhos. Então, esse mix faz parte de uma suplementação, eu diria que básica. Quanto mais personalizada a gente consegue fazer uma reposição melhor, mas realmente algumas dessas vitaminas, principalmente a luteína, a zeaxantina e a astaxantina, a gente não consegue adquirir tão bem do alimento. Ou seja, a quantidade de alimento que eu precisaria ingerir para tê-las é muito grande. Então, a gente não consegue no alimento, né, obter isso. Então, aí a gente lança a mão da suplementação vitamínica, que tem ajudado muitos pacientes. Você sabe que nós lançamos um produto recentemente com esses 3 antioxidantes, né? Luteína, zeaxantina e astaxantina. É o Trivision. Eu já estou com o meu, né? Não comecei a usar ainda, porque trouxe agora no domingo. Mas eu não tenho degeneração macular. Porém, trato como se a tivesse. Eu digo que o ideal é que a gente se comportasse como se já tivesse a doença para nunca tê-la. Ou seja, que não espere ter para começar a mudar estratégias, né? Não adoeça para depois entender que a atividade física podia ter feito uma história diferente. Faça uma história diferente agora, né? Reveja suas escolhas. E suplemento faz parte da minha vida. E como eu trabalho com a visão, como não proteger meus olhos, né? Então, como examinar bem, como continuar exercendo o que eu amo sem ter uma boa visão. Muito bom. Então, esse luteína e zeaxantina são, assim como a astaxantina, são carotenoides, né? Então, quando a gente fala de saúde da visão, o pessoal fala muito do beta-caroteno, da vitamina A, né? Tá certo? Que também é muito importante, né? O pessoal fala que nunca viu coelho indo no oftalmo. A vitamina A é fundamental, inclusive é bom fazer uma diferença entre vitamina A e beta-caroteno. A gente hoje suplementa cada vez menos beta-caroteno. Porque o beta-caroteno, nem todo beta-caroteno vai conseguir se transformar em vitamina A. Sim. Então, o ideal é suplementar a vitamina A isolada. E dos carotenoides, a gente dá a opção exatamente pela luteína, zeaxantina e astaxantina, que a gente vai ter um resultado mais seguro e mais eficiente também. Então, o beta-caroteno tem sido menos utilizado em todas as formulações, não só a oftalmologia, porque existe um polimorfismo de 1/3 mais ou menos da população, que é bastante, que não consegue converter bem o beta-caroteno. E aí, quando a gente ingere demais, acaba que, em vez de fazer bem, acaba fazendo mal. Ou seja, a gente vai acumular toxina, né? Um metabólito que não foi adequadamente absorvido. Sim. Tá, agora, como tem muitas perguntas, saindo um pouquinho também do DMRI, né? Vamos falar um pouco sobre glaucoma também, né? Vamos, já adoro. Né? Como é que você começa a sentir os sintomas, a questão da escavação, assim, se é genético, como é que é isso? Glaucoma já é uma doença são sintomas totalmente diferentes. Glaucoma talvez seja a doença mais traiçoeira que a gente tem em oftalmologia, porque a pessoa não sente absolutamente nada. Um paciente com degeneração macular, se ele for um pouco mais atento à sua visão, ao seu corpo, a perceber os sinais que o corpo vai dando, ele vai ter um diagnóstico mais cedo. Não é uma doença rápida, ok? Então, se você faz avaliações regulares no oftalmo, primeiro vai ser identificada ali uma drusa, uma irrigação deficitária, uma alteração na vascularização retiniana, que já vai te alertar para você começar a mudar seu estilo de vida. E ali, às vezes, dá tempo de frear a doença e tá tudo certo. Então, degeneração, consultas regulares com oftalmologista, vai conseguir já dizer se você tem os fatores de risco para a degeneração macular. Ela não é de repente. O glaucoma já é uma doença que a pessoa não sente nada. Zero. Nem uma dor, nem um desconforto. A perda da visão, ela é muito lenta e ela é mais traiçoeira. Porque se a degeneração macular, ela perde a visão central, então isso gera um impacto visual muito rápido para a pessoa. Porque ela não consegue mais ler,
ela não consegue ver a fisionomia de alguém, ela não vê os detalhes de um rosto. No glaucoma, não. Essa visão central, ela fica preservada, você enxerga tudo. O que é que ela vai perdendo? A visão periférica. Então, você perde assim um cantinho de cima, um cantinho de baixo, um cantinho mais aqui, e a gente vai se adaptando. E quando a gente vê, a visão vai ficando o que a gente chama de visão tubular. Ela perde a lateralidade da visão. E, por último, essa visão central normalmente é a última que vai. Alguns pacientes podem perder ela um pouquinho mais precoce, mas, no geral, primeiro uma perda periférica e a última visão a ser perdida é a visão central. Também é uma doença que está relacionada a estilos de vida. Então, a maneira como a gente vive interfere. Existe o fator genético que é importante, mas não é determinante. Importante, mas não determinante. Isso é muito importante. E a gente precisa criar estratégias um pouquinho mais agressivas de mudança para que a gente consiga segurar essa doença, que ela eu considero ela mais traiçoeira. Agora, tem pessoas que falam assim, minha mãe tinha, minha avó também tinha, então o meu é genético, né? Mas, na verdade, a gente sempre fala que muitas coisas acontecem por herança alimentar, né? Por exemplo, vamos supor que uma família que consome muito carboidrato, muito doce, a tataravó comia doce, tal coisa, aí a bisavó aprende com a tataravó, come as mesmas coisas, a avó aprende com a bisa, com a mãe e assim por diante. Então, eu sempre falo que isso é uma herança alimentar. E, de repente, o filho dessa família, né, casa com uma japonesa. Aí vai comer peixe cru, vai tomar uma sopa de miso, aí ele deixa de ter a diabetes, não é verdade? Então, as pessoas pensam que pelo fato da mãe, da avó, ter tido o problema que ela tem, acha que é genético. Não é isso, né? Exatamente, é o que a gente chama de epigenética, né? O quanto que a epigenética, ela é mais importante, ela vai acima da genética. Então, a genética, ela tem um papel, mas a gente pode ligar esse botão, esse interruptor, ou não. O que é importante da genética? O que é importante a gente olhar esse histórico familiar de doença? A probabilidade, então, é muito interessante que vocês estão assistindo, vocês começam a ver assim, de que meus parentes adoecem, né? O que adoecimento é que tem normalmente a família? É uma família que morre do coração, é uma doença que tem muitos casos de Alzheimer, são mulheres que morrem com câncer de mama, tem muita doença oftalmológica, ocular, que é o que a gente está falando aqui. Ok. Pegou essa informação, o que significa isso? Que se você adoecer, ou seja, se você aderir ao mesmo estilo de vida que a sua família teve, que levou ela a esse adoecimento, a probabilidade de você adoecer nesse órgão é maior, porque esse provavelmente é o seu órgão frágil, é o seu elo frágil da corrente. A gente sempre vai adoecer no nosso elo frágil. Então, você pegar 100 pessoas, todas com o mesmo estilo de vida. Vamos botar uma coisa assim que todo mundo conhece, que é o tabagismo, né? O tabagismo está muito relacionado também à degeneração macular relacionada à idade. Então, 100 pessoas que fumem a mesma quantidade de cigarros. Cada uma dessas pessoas vai adoecer em um local diferente relacionado a essa agressão que foi o tabagismo. Alguém vai ter câncer de pulmão, outra vai ter degeneração macular, outra vai ter demência, outra vai ter câncer de boca e garganta, outra vai ter câncer de bexiga. Cada um vai adoecer no seu órgão-alvo, mesmo tendo sido exposto à mesma agressão, ou seja, ao mesmo agente agressor. Então, é importante a gente conhecer o nosso histórico familiar, entendendo que aquele órgão é um órgão que você vai precisar ter uma atenção a mais. Porque se seu corpo entrar em desequilíbrio, a chance dele adoecer vai ser maior. No meu caso, por exemplo, o órgão-alvo da minha família são os olhos. Então, eu tenho muitos familiares com doenças oftalmológicas graves, mas são doenças que estão diretamente relacionadas ao estilo de vida. Então, as pessoas diabéticas da família adoecem com retinopatia diabética. Cabe a mim não ser diabética. Então, é uma escolha minha de todos os dias. Então, se eu estou vendo esse desfecho na minha família, eu falo, eu não quero isso para mim. O que eu posso fazer? Ou seja, eu assumir a responsabilidade. Porque a genética eu não posso interferir. Eu vim nessa família. Então, eu não vou mudar de família. A genética, ela não muda. Mas as escolhas que eu faço todos os dias, essas só dizem respeito a mim. E essas eu procuro gerenciar. Então, quanto mais a gente toma para a gente a responsabilidade sobre a nossa saúde, a probabilidade de você adoecer é muito menor. Quando a gente coloca a culpa no outro, ou seja, na família, na genética, já nasci assim e não tenho nada para fazer,
realmente você só vai esperar o dia de adoecer e começar a fazer um tratamento, muitas vezes agressivo, doloroso e caro. O que ocorre também é que as pessoas, quando nós falamos da importância de mudar o seu estilo de vida, a epigenética, usar o suplemento que seja o Trivision, assim, as pessoas esperam um resultado muito imediato, né? E aí acham que não está funcionando. Então, muito importante o comprometimento, né, da pessoa. Totalmente. E a gente vive nesse mundo, né? E daí que ontem eu fiz uma live falando muito dessa velocidade do mundo e as pessoas querem ter resultados imediatos e elas querem ter resultado imediato e elas não medem as consequências desse resultado. Então, tanto nas nossas ações ruins, escolhas ruins, normalmente uma escolha ruim, ela não vem com resultado ruim naquele momento. Alguém que fuma não fica com câncer de pulmão hoje, porque fumei um cigarro hoje. Uhum. Foi fumando durante anos e anos e anos e agredindo esse corpo que lá na frente eu apresentei aquele adoecimento. Só que na hora que adoece, ela quer uma solução assim. Ela quer parar de fumar um dia e tá curada no dia seguinte. E ela aceita qualquer negócio para que isso aconteça, né? E às vezes cai numa segunda armadilha, que é exatamente essa busca de um resultado rápido de um adoecimento que foi longo. Então as pessoas não querem se comprometer, né? Nem consigo, nem com sua vida, nem se responsabilizar sobre as consequências de suas escolhas. Mas, à medida que a gente vai colocando luz nos problemas, a gente vai conseguindo entender o que está acontecendo e começa essa busca de fazer escolhas melhores, que também não é de repente. Ninguém sai de um estilo de vida péssimo para, de repente, fazer tudo certo, tudo ok. Não, é um processo. Mas é um processo que pode ser muito gostoso, prazeroso, de comprometimento, que aumenta muito a nossa autoestima, porque quando a gente confia na gente mesmo, a gente alcança muitos voos muito altos. Pois é. Então, a doença, ela se manifesta, mas levou muito tempo, né, fazendo coisa errada e depois se manifestou. Então, não é de um dia, uma semana, um mês que a pessoa vai ficar boa também. Então, essa paciência que a pessoa tem que ter. Para o pessoal que entrou mais tarde, né, então nós estamos tendo uma live aqui com a doutora Soraya Santos, né, então já procura seguir ela no Instagram também, é DRA Soraya com YA, né, YA e Santos, tá bom? Já vai seguindo ela também, médica oftalmo com a visão integrativa, tá certo, gente? Né, estamos falando com ela aqui, então vou passar algumas perguntas que o pessoal mandou aí também. Ceratocone, o que será? Só um instantinho que eu vou dar uma mexida aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajudar vocês aqui um pouquinho. Ó, que bacana. Então, olho. Uhum. Então, a gente tem o colorido dos olhos, né? Tem pessoas de olhos azuis, verdes, castanhos, claros, escuros. E na frente do colorido, a gente tem um vidro. Imagina que é como um relógio, onde eu tenho o colorido ali do relógio e um vidro por cima. Esse vidro aqui na lateral, ele tem que ser na forma de uma bola, abaulado. Quando essa estrutura transparente do olho, a primeira superfície, se eu colocar o dedo, vou dar de conta com esse vidro, quando ele fica irregular e mais pontudo, ele adquire o formato de um cone, que a gente chama de ceratocone. Então, ceratocone é córnea em forma de cone. A gente também tem um olhar integrativo sobre ceratocone. Existe um componente familiar também, mas a gente pode manifestar ou não, né? Dependendo de alguns hábitos. Um deles é controlar os processos alérgicos. O ato de coçar os olhos aumenta muito a probabilidade de, se você já tem uma predisposição, essa córnea ficar irregular. E a outra coisa é fortalecer essa estrutura que é a córnea, ou seja, deixar ela mais rígida. E a gente pode fazer isso através de suplementação vitamínica, inclusive, principalmente da vitamina B2, onde a gente melhora muito essa estrutura, né? Então, normalmente a gente faz uma associação de vitaminas, mas a B2 é a mais importante com essa finalidade. E quando a gente suplementa, a gente também deixa esse olho mais forte e diminui muito a probabilidade de evoluir para um ceratocone mais grave. Ah, muito legal. Ó, gente, vitamina B2 você encontra, sabe aonde? Levedo de cana, viu, gente? Levedo de cana é uma levedura que não tem glúten, diferentemente do levedo de cerveja, tá bom? Ou então procura um suplemento chamado Geleviamin, que é a geleia real liofilizada, muita alta concentração de vitamina B2, B1, inclusive tem B12. Vitamina B que é incrível, inclusive pacientes com glaucoma, outra dica, né? Uma coisa importante, pacientes com glaucoma, a gente às vezes foca muito na questão da pressão intraocular,
Mas é importante ter uma pressão intraocular normal para o paciente de glaucoma, normal para baixa. Porém, é muito importante a gente fortalecer essa estrutura que é o nervo óptico. O glaucoma é uma doença do nervo. Já está lá no fundo do olho, está cá atrás. A córnea na frente, o nervo é aqui atrás. É como se fosse o cabo de força do olho, é onde leva o impulso elétrico, né? Então, entra a energia luminosa, que gera impulso elétrico, que vai para o nervo óptico, vai para o cérebro e volta na forma de imagem. Então, a gente precisa ter esse cabeamento ok. E uma das coisas que faz um nervo forte são as vitaminas do complexo B, que a gente tem muita deficiência hoje na nossa alimentação. Então, também a suplementação com estratégias que mantêm esses níveis ótimos também vai deixar seu nervo mais protegido e ele fica menos vulnerável a oscilações pressóricas que possam vir a acontecer. E o ômega 3, né? Muito importante. Sim, muito importante, tanto para a degeneração macular, melhor saúde neurológica, né? Uhum. A gente precisa pensar em ômega, principalmente se eu pensar só em olho, e em doenças mais relacionadas à retina e não aos vasos da retina, eu vou pensar mais em suplementação com DHA. Se eu penso mais em doenças vasculares, ou seja, se as alterações são por causa de um problema cardiovascular, a gente vai pensar um pouquinho mais em EPA. Ou fazer um equilíbrio dos dois, eu gosto muito de fazer um mix. Às vezes eu suplemento, tá numa fase aguda, a gente vai mais de EPA, depois a gente muda um pouquinho, vai mais de... Ou uso mais DHA no início, depois a gente muda um pouquinho para EPA e a gente vai, de acordo com o paciente vai evoluindo, a gente vê o que ele está precisando mais naquele momento. Deixa eu esclarecer, pessoal, quando você falou EPA, DHA, porque o pessoal pode ser que não saiba, né? Então, quando você adquire um suplemento de ômega 3, ômega 3 tem 2 ácidos graxos, né? São gorduras muito importantes, né? Um é o EPA, o ácido eicosapentaenoico, que é um anticoagulante, né? um anti-inflamatório. Então, para a parte vascular, circulação, o EPA é mais importante. Agora, quando você quer o mais para a parte da memória, da cognição, prevenção do Alzheimer, né? Para melhorar a sinapse, aí é um outro ácido graxo chamado DHA, ácido docosahexaenoico. Então, existe o ômega 3, que tem uma concentração maior de EPA, que esse é o convencional, né? E existe o ômega 3, que tem alta concentração do DHA, né? Então, para quem está com problema de, ou quer melhorar a parte de cognição, memória, Alzheimer, assim. Tá bom, gente? Então, tem esses 2 tipos, e na ANIL tem esses 2 tipos também, tá? Tem o ômega NIL e o DHA Ultra. Eu tá uso certo? o DHA Ultra, porque eu tenho filhos. Criança é ótimo, DHA. Sim. Porque eles não têm doença cardiovascular, espero que nunca tenham, né? Então, eu quero proteger essa parte cognitiva, emocional, de fazer boas conexões nervosas, fazer melhores escolhas. Ó, tem pessoa que está perguntando, tem muitas perguntas, na verdade, deixa eu ver algumas aqui. O pessoal está perguntando, e catarata, o que eu faço? Aí tem que cuidar da diabetes também, né? Nossa, catarata é um pouquinho mais complexo, porque em já tendo catarata, os tratamentos do ponto de vista integrativo para a gente... Então, o que é catarata? Então, a gente tem dentro do olho uma lente. Eu falei dessa lente que é como se fosse o vidro do relógio, mas a catarata ela está dentro, interna, ok? Ela é transparente, que é o nosso cristalino, e recebe esse nome exatamente por ser cristalina. Quando o cristalino perde essa transparência, a gente dá o nome de catarata. O melhor tratamento para catarata, dependendo do estágio que esteja, é cirúrgico. Então, é tirar o cristalino e implantar uma lente intraocular. Do ponto de vista de estratégia, se você não tem catarata ainda, espero que não tenha, é uma doença também relacionada ao envelhecimento, mas a gente precisa ter muita atenção com a glicemia, certo? Controle glicêmico, mantendo níveis normais ótimos de glicemia de jejum abaixo de 85, com hemoglobina glicada abaixo de 5, com insulina abaixo de 6, com triglicérides baixos. Então, manter esse perfil glicêmico ok, diminui muito a incidência de catarata. E ter cuidado com o consumo de leite e derivados, que é também uma relação entre grandes bebedores de leite. Então, quem gosta de um queijinho, de um iogurte, de desenvolver catarata mais precoce. Então, para você que não tem ainda, pode lançar a mão desse tipo de ferramenta. Se você já tem nas fases iniciais, a gente pode tentar um tratamento com o uso de carnosina, que é um antiglicante, que às vezes ele consegue ou segurar um pouquinho essa perda de transparência, ou seja, que você retarde um pouco mais o procedimento cirúrgico, e em alguns casos a resolução, quando está na fase inicial. Para cataratas um pouco maiores, com a baixa de visão já é importante, eu particularmente não tenho ótimos resultados com o uso dessa estratégia com a carnosina, certo? Então eu indico normalmente a carnosina para as cataratas iniciais ou pacientes que não podem se submeter a um procedimento cirúrgico, ou seja, onde o risco cirúrgico para aquela pessoa é muito alto. Então, o que a gente pode investir para poder
melhorar um pouco, mesmo que não definitivamente, vale a pena. Mas, se não, o tratamento para cataratas mais avançadas, ainda a melhor alternativa é a cirurgia. Eu estou torcendo para eu não ter, então estou fazendo minha parte. Tá certo. Bom, tem a pergunta da luz azul, né? Então, quem usa muito, fica muito tempo em frente ao computador, celular, tablet, isso também provoca a degeneração, né? Porque produz muito radical livre e tudo mais, né? Exatamente. Então, hoje é um bombardeio, né? Dessa luminosidade que atrapalha. Olha só como é interessante. A luz azul, ela já faz mal para a retina, então ela é uma agressão muito forte, né? Essa luz azul artificial que a gente tem de todos os equipamentos, a luz de LED, a gente vive muito em ambiente interno, lembrar que a gente se expõe cada vez menos à luz natural, a gente vive muito em ambiente fechado, então a exposição é muito grande. E aí a gente entra nessa coisa do equilíbrio, né? A quantidade de agressão está muito maior do que a de reparo. Então, agredindo mais e reparando pouco. E nessa conta não vai fechando, aí vai ficando os lixos e célula que não conseguiu ser renovada. E uma forma de proteger é exatamente o uso da suplementação, com luteínas e axantina principalmente, porque ela fortalece essa estrutura do olho. Porque a luteína, principalmente, ela funciona como se fosse um filtro lá atrás, já no olho. Então, eu posso usar o recurso de óculos, que protege contra essa luz, ou seja, diminui a incidência de luz azul. Então, hoje a gente já tem... hoje eu já prescrevo com regularidade esse tipo de lente para quem é usuário, praticamente quem não é, né? Usuário. Então, a gente já tem essa primeira barreira do óculos, com proteção de luz azul, e depois a gente pode fortalecer essa segunda barreira, que é fortalecendo a nossa mácula, ou seja, deixando ela mais pigmentada. Então, a luteína zeaxantina vai dar esse pigmento que deixa ela mais resistente ao dano. Então, para a conta fechar, é muita agressão, eu preciso aumentar a proteção, porque senão aí o desequilíbrio vai gerar doença. E não só a proteção, mas também como é um antioxidante, ela vai combater os radicais livres gerados pela luz azul, né? Tá certo? Exatamente. Lembrar lá do começo que a gente falou das drusas, né? As drusas é exatamente esse lixinho. Não se sabe exatamente a composição das drusas. Algumas pessoas falam que é um depósito beta-amiloide, outros que são restos de radicais livres, ou seja, excesso de radicais livres acumulados. Mas, de alguma forma, é esse misto, né? Dessa sujeira mesmo que não conseguiu ser eliminada. E como a retina tem esse alto metabolismo, ou seja, ela produz muito radical livre, naturalmente, pelo seu uso, a gente precisa eliminar. Se a gente não consegue eliminar, ele se acumula em lixo acumulado, gera doença. Tá. Tem outra pergunta aqui, está falando assim, tenho visão monocular no olho esquerdo e o direito, 2 graus no óculos. Gostaria de saber a quantidade de... na verdade está perguntando se o Trivision, né, vai ajudar e quanto poderia usar. Pode usar. A princípio, eu não vejo contraindicação. Então, é um suplemento vitamínico que ajuda. Talvez, eu não sei o motivo de ter perdido a visão. É interessante fazer uma investigação um pouquinho mais, ver se precisa de alguma outra coisa. Mas são substâncias que vão ajudar na nossa saúde, não exclusivamente nos nossos olhos, inclusive, né? Melhora a pele, melhora o cérebro. Ele tem ação sistêmica, não é ação local. Uhum. E olho seco? Olho seco é outra doença relacionada ao estilo de vida. Então, a gente tem um consenso novo, onde se aborda muito isso. O quanto que todas essas doenças... Olha, a gente roda e volta para o estilo de vida, né? Então, para quem sofre de olho seco, precisa sempre... Gente, qualquer coisa que vocês tenham, qualquer uma, pensa aí, tenho dor de cabeça. Pensa em estilo de vida. O que eu estou fazendo de errado? Estou comendo errado, não estou mastigando, como com líquido, tomo muito remédio, não durmo bem, vivo estressado, acumulo dores, não faço atividade física, estou acima do meu peso, álcool, cigarro, remédios, né, anticoncepcional. Nossa, tanta coisa. A gente é intoxicado constantemente, né? Pensamentos, o que a gente assiste, o que a gente consome, tudo isso gera muita toxina. Então, você melhorar isso, é melhorar qualquer coisa, né? E aí, o olho seco especificamente está muito relacionado à nossa saúde da pálpebra, ok? Então, a saúde da pálpebra interfere diretamente na saúde da lágrima. Então, para a gente ter uma boa lágrima, a gente precisa ter essa produção das glândulas de gordura da pálpebra saudáveis. Então, quando a gente usa antioxidantes, quando a gente faz higiene de pálpebra, quando a gente usa suplementos como, por exemplo,
o ômega 3, na forma de DHA ou de EPA, ou ainda o óleo de linhaça, ele também vai muito bem para os quadros de olho seco, funciona muito bem, é um mix bem interessante. E ajustar alguns hábitos, como, por exemplo, aprender a piscar. A gente pisca muito pouco e a gente faz um piscar incompleto no decorrer do nosso dia, porque a gente fica muito tempo concentrado. Então, lembrar de piscar, dar pequenas pausas, porque hoje a gente sai do computador trabalhando e vai descansar usando o celular, ou seja, a gente não descansa os olhos em nem um segundo, né? Então, precisa dar pausas mesmo de telas, periodicamente no decorrer do dia, para que essa conta feche. Para piorar, é um excesso de produtos no rosto. Homem já usa muito protetor solar, mulher ainda tem protetor, maquiagem, cílios postiços, rímel, lápis. A conta não está fechando. Então, hoje também é muito difícil no consultório o paciente vir por qualquer causa e ter algum grau de olho seco. Muito. Talvez seja a patologia mais frequente hoje no consultório oftalmológico de qualquer especialidade. Tem uma pessoa perguntando, tenho muita coceira, uso colírio lubrificante e compressa com soro fisiológico para aliviar. Tá certo isso? Vai aliviar, mas você não está indo na causa. Tem que buscar a causa. Você está indo no sintoma. No sintoma, alivia. Mas se não for na causa, não vai resolver. Vai só amenizar, tá enxugando gelo. Busca a causa, que aí quando a gente vai na causa, a gente pode falar em remissão de doença. Sim. E quanto à miopia, usando suplementos, né, vitaminas, minerais, essas coisas, pode melhorar? A gente não tem um suplemento específico para o míope, né? O míope, ele tem um fator... Pronto, a miopia é uma coisa que tem um fator hereditário grande, né? Então, quando de fato a miopia é hereditária, ela se manifesta muito precoce na vida. Então, a criança de 3, 4 anos já começa a manifestar os primeiros sinais ali de miopia. Mas a miopia também, a gente está vivendo uma epidemia de miopia em jovens relacionados a quê? Ao estilo de vida. A falta de exposição a ambientes externos, a falta de exposição à luz solar, a excesso de uso de telas, a irregularidades na nossa rotina. E, por último, por problemas nutricionais. Então, como por último é a nutrição, e é muito mais a maneira como a gente tem utilizado a nossa visão, a nutrição vai ajudar, mas para o míope, ela não é decisiva. Ela ajuda, mas ela não é decisiva. O que é decisivo para o míope é mudar hábitos de vida. Outra pergunta aqui, tem muitas pessoas que estão usando colírio para pressão no olho, né? Glaucoma, né? O uso desses antioxidantes, o Trivigio, por exemplo, luteína, zeaxantina, astaxantina, pode ajudar nesse caso? Pode ajudar, mas para glaucoma, eu prescrevo muito esses suplementos, porque de alguma forma eu estou protegendo a visão, os olhos e o nervo. Ele é um antioxidante como um todo, então melhora. Porém, se você tem glaucoma, você também tem que repensar seu estilo de vida. Alguns suplementos estão mais direcionados à redução da pressão intraocular. Às vezes, o aumento da pressão, ele é só um mecanismo de defesa do olho. Também, imagine que a gente tem... o olho funciona o seguinte. Imagine que a gente produz líquido constantemente. Tudo no corpo se renova, né? O líquido que permeia o olho, passeia ali dentro do olho e por fora também a lágrima, ela está sempre se renovando. Então, a gente produz e joga fora. Produz e joga fora. E no caso do líquido dentro do olho, que determina essa pressão do olho, ela precisa escoar por um ralo. Então, a gente tem um ralo conhecido, que é o trabeculado. Quando a pressão sobe, é porque esse ralo não está funcionante. Ou seja, o olho está precisando aumentar essa pressão para romper essa barreira. Então, às vezes, é toxina que está ali acumulada também nesse ralo, né? E a gente está precisando... Então, a pressão subiu por um mecanismo de defesa, tentando romper essa resistência que está tendo. Então, que sujeira é essa que está acumulando, né? Então, os antioxidantes vão ajudar, mas está muito relacionado também o glaucoma a doenças sistêmicas, como hipertensão, diabetes. Quando você vê como tem um fator emocional também muito importante e determinante, é que já existem muitos trabalhos mostrando o benefício, por exemplo, da meditação na redução da pressão intraocular. Então, se você tem o hábito de meditar todos os dias, o estado meditativo reduz a pressão intraocular. Isso prova o quanto que o nosso sistema emocional interfere nesse controle ou descontrole. Então, à medida que eu vou buscando causas do que está desajustado no meu corpo,
às vezes essa pressão vai reduzindo com cada vez menos necessidade de medicamento. Então, na fase inicial, você pode precisar, porque o olho não aguenta sofrer muito tempo. Então, se eu encontro um paciente que está com pressão alta, que já tem lesão do nervo, eu vou medicá-lo e, ao mesmo tempo que eu medico, ou seja, para a gente ganhar um fôlego, é quando você vê uma pessoa se afogando, você não vai ensinar ela a nadar ali, você vai jogar uma boia, ela precisa salvar ela daquele momento, vai falar, agora você vai precisar nadar, porque senão você vai andar de boia a vida toda. Então, o objetivo não é que a gente viva de boia, né? Então, a boia é necessária ali para te salvar, porque te resgatei. Então, bora aqui de remédio. Mas vamos ajustar o estilo de vida para a gente identificando essas causas e precisar cada vez menos de medicamento, quiçá até não precisar de mais nada de remédio. Então, eu tenho vivenciado todos os dias na minha vida redução de medicação para glaucoma. É muito bonito. Pois é, então essa pressão no olho é como a pressão alta quando a pessoa está com ateroma, está com calcificação nos vasos, aí tem que aumentar a pressão para o sangue continuar fluindo. E a mesma coisa está também no nosso olho, certo? Então tem que ver o que está atrapalhando essa circulação, digamos, ocular, né? É isso? Exatamente. Que barreira é essa, né? Por que a gente está... Esse sistema de drenagem, né? Esse ralo está sujo. Outra ferramenta super simples, como tem várias pessoas aqui que estão sofrendo desse mal, é vocês criarem o hábito de fazer drenagem linfática na face. Porque a linfa, ela escoa o lixo, né? Então, lembrar... Então, a gente pode fazer drenagem facial, porque isso também vai ajudar a eliminar essas toxinas. A gente pode fazer drenagem linfática geral, porque aciona esse sistema de limpeza. Quanto mais os nossos filtros estão funcionando, tudo funciona melhor. Então, quando a gente sua, quando a gente bebe líquido suficiente, faz nosso rim funcionar bem. Quando a gente respira, esquecemos de respirar, as pessoas estão com a respiração superficial, não sabem mais respirar. E a gente pode dormir, né? Porque elimina a toxina do cérebro e do olho. Então, o sono é fundamental. Existem trabalhos mostrando que a suplementação de melatonina ajuda na redução da pressão intraocular. Então, a gente tem ferramentas dentro da medicina integrativa para isso. E a gente pode fazer drenagem, acionando os pontinhos de drenagem. A gente tem um pontinho de drenagem aqui, aqui e aqui embaixo. Então, acionando, aí pode descer um pouquinho aqui para drenar para o pescoço. E a gente faz os movimentos para poder ir drenando esse líquido. Fazendo isso todos os dias vai ajudar muito o seu tratamento. Ele não é excludente, não são coisas excludentes. Isso é muito importante quando a gente fala em medicina integrativa, a gente entender o indivíduo como um todo. E os tratamentos, eles não são alternativos, eles são complementares. A gente precisa usar mais a palavra "e", ou seja, é fazer atividade física e dormir bem, e se alimentar bem, e suplementar, e gerenciar as emoções, e fazer o acompanhamento com o médico, e às vezes usar medicação e ir monitorando, porque quanto mais coisa eu vou fazendo certo, eu vou precisar cada vez menos desse remedinho aí, que em algum momento às vezes é necessário, mas quanto menos, melhor. Então, é caminhar para cada vez menos remédio. Tem uma pessoa perguntando, a pressão ocular 40, tá boa ou tá alta? 40? É. 40 é emergência, tá péssimo. Então, já sabe quem fez essa pergunta aí. Deixa eu ver quem aí que fez essa pergunta aí. Ô, Nalva, então é emergência. Vai correndo procurar a doutora Soraya. 40 precisa ver algumas coisas. O que acontece com o olho? O olho é uma estrutura, assim como o sistema nervoso central, não aguenta sofrer muito tempo. Então, o nervo óptico não aguenta sofrer muito tempo. Então, essa pressão alta no olho, ela vai levando a um dano, uma pressão mesmo, um empurrar nessa estrutura muito delicada. E ela vai perdendo progressivamente a sua função, né? Então, pressões muito altas, o olho não tolera. E ele pode chegar no nível de sofrimento que mesmo quando a pressão baixa, aí eu já não tenho mais possibilidade de resgatar essa visão. Então, quanto antes você cuidar, melhor. Uma pressão tão alta normalmente está associado a alguma outra doença. Então, ou fez um procedimento cirúrgico, ou tem um processo inflamatório dentro do olho, ou já é um olho que já foi manipulado, já foi operado. Precisa investigar para ontem, porque senão a visão pode zarpar. Qual seria a referência para uma, digamos que está saudável a pressão? A pressão é considerada teoricamente normal até 20. Então, 20 é um sinal de alerta. Eu não fico confortável com meus pacientes com 20 de pressão,
Mas o mais importante do que esse número, 20, ou 12, ou 14, né? Acima de 20, a gente sempre vai se preocupar, independente dos outros achados, já vai ser uma pressão ocular de alerta. Mas eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que tem 16 de pressão, que seria normal, mas se ela tem outros fatores, como, por exemplo, uma córnea fina, um nervo escavado, ou seja, uma alteração do nervo que já fala a favor de que esse olho é mais vulnerável, é mais sensível, talvez 16 para essa pessoa não seja suficiente e a gente precise rever estratégias para manter essa pressão ainda mais baixa. Não necessariamente medicamento. Mas 20 é uma pressão assim. Medir 20, ops, bora ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa que não está legal, tá bom? Mas é uma correlação entre vários achados no exame que faz a gente ter maior suspeita ou maior preocupação com relação a esse paciente. Tem uma pergunta aí. Sinto peso na vista. O que será? Nossa, agora você me pegou. A lista é grande, né? Bora pensar os casos mais comuns. Então, visão pesada pode ser simplesmente necessidade de óculos, ajustar óculos, ou seja, você está fazendo um esforço maior do que você tolera para poder enxergar. Isso vai gerando esse peso nos olhos. Uma outra coisa que causa muito peso nos olhos é cansaço. É falta de energia mesmo. Então, quando a gente está com baixa energia, a gente vai se sentir mais cansado e os olhos também vão ficar mais cansados. Observe quando a gente começa o nosso dia ativo e quando chega no fim do dia, a gente já está com o olhinho mais caidinho, mais pesado, porque a gente já está cansado do dia mesmo. Ou seja, a bateria vai descarregando, ela precisa ser carregada todos os dias e dormir é a melhor maneira de carregar a energia. Se durante o dia você já sente esse peso nos olhos, é bom ver se está faltando energia mesmo, né? Nós somos seres de energia eletromagnéticos, então a gente produz energia mesmo, corrente elétrica. Então a gente precisa de eletricidade para funcionar bem. As células, para fazerem células novas, lembra que eu falei no comecinho da live sobre a gente precisa eliminar e a gente precisa fazer nova. Para fazer células novas, a gente precisa de nutriente, e tá aí o Trivision para dar mais nutrientes, que são específicos do olho, mas a gente precisa de muito nutriente para fazer uma, né? Precisa dessa matéria-prima. A matéria-prima é nutriente para fazer essa célula. Eu preciso de energia. Se eu não tiver uma voltagem suficiente, não faz. É como você botar um bolo no forno desligado. Não vai. Ou botar um equipamento eletrodoméstico onde ele funciona 220 e você quer colocar na corrente 110. Ele pode até ligar, mas ele não vai ligar na potência dele, ele vai ficar fraquinho. Nós também somos assim. Então, a gente tem uma corrente elétrica, onde ela precisa ter uma voltagem, um grau de energia, para que essa célula funcione adequadamente. E para que ela faça nova célula, ela precisa de um pouquinho mais. Então, quem está com baixa energia, às vezes está faltando essa voltagem. Então, cuidado com as coisas que estão drenando sua energia. Então, observe o que tira sua energia e observe o que te dá energia. Escolha coisas que te dê energia. O alimento pode nos dar ou tirar energia. Fique atento. Se comer alguma coisa, perceba se você fica mais mole, sonolenta e cansada, ou se você fica mais esperta, mais ativa. Então, às vezes são estratégias que a gente tem de descobrir no alimento que nos faz bem e o alimento que nos faz mal, né? Então, o alimento é uma excelente fonte de energia, mas ele também pode estar tirando muito essa energia. Quando a gente come alimentos que não nos fazem bem, eles vão roubar essa energia. Eu vou ficar o tempo todo numa voltagem mais baixa, eu vou produzir menos, né? Minha linha de raciocínio vai ser mais lenta, eu não faço tudo que eu gostaria no dia, eu deixo as tarefas pelo meio do caminho, e o olhinho também vai repercutindo aí nisso, a visão não corresponde. Nós estamos chegando no final da nossa live, mas mesmo a pessoa que ainda não tem problema na visão, né, ou a pessoa que tem, na verdade as pessoas doentes são pessoas que com certeza também poderão ter problemas na visão, né? Então as pessoas doentes adoecem mais, certo? Isso. Aqui é uma das coisas que eu vi no teu canal. É verdade. Eu acho que o caminho é a gente tentar, porque imagine assim que a gente tem uma estrada e entre a gente estar no comecinho totalmente saudável e estar no extremo contrário, totalmente doente, esse meio de caminho, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes nesse meio onde eu ainda não estou totalmente doente, mas também não estou muito saudável, seu corpo já está sofrendo bastante. Então procure sempre estar no seu nível mais saudável que você puder, porque você vai estar com uma reserva energética para coisas eventuais que possam acontecer na sua vida. E
todos nós estamos submetidos a momentos que tiram a nossa energia de uma forma mais aguda, que pode ser um acidente, que pode ser uma perda, que pode ser uma dor, que pode ser uma separação, que pode ser uma frustração, que pode ser uma demissão, né? Isso tira a nossa energia. Mas se eu tô com a minha energia alta, com a minha saúde em dia, se eu tô bem nutrida, meu corpo vai dar conta. Ele vai sentir aquele baque, mas ele vai seguir o caminho dele de cura ali. Mas se eu já tô muito frágil, às vezes é aquela gotinha que estava faltando, né? É aquela gota para o copo transbordar. Então, não anda com o copo no limite. Sempre procure andar ali com uma reserva boa, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Então, sempre se comporte como se você quisesse sempre estar aqui com o máximo de saúde, fazer uma poupança de saúde para uma eventualidade. Tá certo. E assim nós chegamos ao final da nossa live, né? Mas eu queria que vocês, então, não esqueçam de seguir a doutora Soraya Santos, Soraya com Y, certo? Então, vocês vão ter muita informação sobre saúde, principalmente saúde da visão, não é? E você não tem como fazer atendimento, né, online, né? Tá certo? Eu atendo online, Deck. Na verdade, então, assim, como eu falo, para quem tem doença oftalmológica, que online a gente não consegue fazer uma avaliação oftalmológica, né? Mas a gente consegue fazer uma avaliação integrativa, que é esse olhar sobre esse indivíduo que está naquele momento doente, a gente criar ferramentas e estratégias para colaborar com o médico que já o acompanha, né? O oftalmologista que já o acompanha. Eu tenho feito isso, inclusive. Agora, na pós mesmo, tive uns depoimentos bem bonitos, assim, de pessoas que eu estou dando uma ajuda, uma assessoria, e que estão evoluindo muito bem. Então, a gente consegue, sim, uma vez que a maioria dos oftalmologistas ainda não desenvolveu esse olhar, mas eu acho que vai chegar cada vez. Eu faço parte de um grupo muito lindo de oftalmologia integrativa. Cada vez mais colegas estão despertando para esse olhar. E eu espero que cada vez mais pessoas comecem a despertar. A subespecialidade é linda, ela é necessária, mas a gente precisa voltar a olhar para o todo e entender que aquele órgão que adoeceu é fruto de um corpo doente, né? E encaminhar para quem sabe cuidar, eu acho que isso é importante. Então, cada vez tenho recebido mais encaminhamentos para esse olhar mais geral, para a gente fazer essa triagem, identificar o que está faltando, o que precisa ajustar, como é que a gente pode suplementar, ferramentas de tratamento enormes aí para oxigenar melhor o nosso corpo, os nossos olhos, aumentar esse nível de energia, regular o sono, enfim. Então, as ferramentas são grandes, então consigo fazer essa parte, eu consigo fazer online. Ok, ótimo. Então, pessoal, você pode mandar um direct, não é? Pelo Instagram mesmo. Certo? Aí, de repente, pode combinar de fazer uma consulta online também, tá certo? Lá no meu Insta também vocês encontram todos os canais de onde eu atendo, como eu atendo, e aí tem quem dê informação. Vocês vão ter bastante conteúdo aí de como viver melhor. Tá ótimo. Doutora Soraya, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Informações muito importantes. Tenho certeza que o pessoal aproveitou demais a live de hoje. Eu que agradeço o convite. Obrigada a todos aqui pela participação. Espero ter ajudado vocês a se inspirarem um pouquinho mais, né? De buscar esse caminho aí de saúde, que é muito bonito, da gente encontrar cada um o seu caminho com a sua individualidade para viver melhor, cumprindo a missão de cada um.